Todos encontraram? Atos significa as atitudes dos apóstolos após a crucificação e a ressurreição de Cristo. Amém, igreja? Atos é as atitudes. O que eles fizeram depois que Cristo ascendeu ao céu? Eles foram perseguidos, caluniados, feridos, mas eles não negaram a sua fé. Você tem que entender que na sua carreira com Cristo, na sua jornada, na sua caminhada, como eu já disse aqui, você vai passar por espinhos, tem hora que vai até tropeçar, vai passar dificuldades, mas uma coisa você tem que aprender: você nunca deve abandonar a sua fé. Problema, dificuldade, você sempre vai enfrentar. Toda vez que uma guerra era travada, uns exércitos saíam para a batalha, sempre iam batendo o tambor. Olha lá o barulho do inimigo. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que diz que quando o povo de Israel foi invadir a cidade, os inimigos começaram a se ferir porque ouviram um grande barulho de exército batendo o tambor. Porque quando batia aquele tambor, significava que o exército estava caminhando para a guerra. Coloca a mão no seu peito aqui, queridos. Você está ouvindo? Está sentindo bater alguma coisa dentro de você? Então significa que é uma guerra. Essa guerra só vai acabar quando esse tambor parar de bater. Quando o seu coração parar de bater, aí a guerra acabou. Amém? Enquanto esse coraçãozinho aí está batendo, tem guerras a você trilhar e pelejar. Amém? A guerra só para quando esse tambor parar de bater. Amém? Então, quando Jesus ascendeu ao céu, os discípulos continuaram na peleja, sendo perseguidos, maltratados, alguns foram presos, alguns passaram por situações que aparentemente, se algum outro passasse, já negaria a fé. Tem vezes que muitas das vezes você fala: poxa, eu estou enfrentando tanto problema, estou indo na igreja, eu vou parar de ir para a igreja. Como se os problemas fossem parar de existir. Você não deve parar de vir para a igreja ou parar de buscar Deus por causa das dificuldades que você está enfrentando. Ao contrário, enquanto você viver, você vai ter problemas e dificuldades. A diferença é que você estando com Jesus, é que você vai ter uma força de Deus para poder vencer os problemas. Amém? Quando você estiver passando por um problema, você tem que levantar a mão e falar: graças a Deus, porque agora isso é uma oportunidade para Deus mostrar o poder dele na minha vida. Não é chorar, se desesperar, eu vou arrancar meus cabelos, né? Não, eu vou perseverar com Jesus. Amém? Aí vamos ver o que aconteceu com os discípulos. É Atos capítulo 12, diz assim: Pedro, aprisionado, né? Levado à prisão. E o título já está dizendo que nós iremos ler. Vamos ler. Fala assim, ó: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja. Estender a mão é querer machucar, ferir, amém, pessoal? Para o quê? Maltratar. O povo da igreja que só quer o bem do próximo, né? Mas o Herodes, cheio de demônio, estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, porque tinha um Tiago que era irmão de Jesus, amém? Que era discípulo também. Mas o que foi morto aqui foi o irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou
mandando prender também a Pedro. E era um dia dos pães ázimos, era Páscoa, amém? Que era o dia dos pães ázimos. Então ele pegou o apóstolo Tiago e decapitou com a espada. Foi o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a ser morto na perseguição, amém? E viu que o povo se alegrou com a morte de Tiago. Então eles mandaram também prender a quem? O apóstolo Pedro, aquele que andou sobre as águas, aquele do peixe, que Jesus fez a multiplicação do peixe, mandou prender a ele também, que era a Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, eu já ganhei voto matando o Tiago, eu vou esperar a Páscoa, aí eu mato o Pedro, porque o povo vai se alegrar comigo, amém? E aí prenderam a Pedro em 4, como é que fala? O nome aqui? Isso aí significa escolta, amém, igreja? 4 escoltas de soldados. Então cada escolta tinha 4 soldados, mas foram 4, então totalizando 16 soldados. E diz assim: para que guardasse, prendendo, apresentá-lo ao povo no dia da Páscoa. Pedro, porém, era guardado aonde, igreja? Na prisão. Mas fazia, murmuração contínua por ele a Deus, é isso? Está escrito aí por parte da igreja? A igreja choramingava porque Pedro estava na prisão, está escrito isso aí? Mas a igreja se lamentava, não, está escrito o quê? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, está vendo? A igreja não estava resmungando, não estava murmurando, não estava praguejando, não estava difamando, a igreja estava fazendo oração incessante, orando incessantemente a Deus por Pedro, que estava preso. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Misericórdia! Olha aqui para o pastor, igreja. Imagina se tu soubesse que iria morrer amanhã, como é que tu ia ficar? Tu nem dormia essa noite, tu ia ficar desesperado, ligando para um, para outro, se despedindo, né? Ou não? Meu amigo, chorando, querendo ver quem tu não via, abraçar, se redimir, não é verdade? Desesperado tu ia ficar, porque poxa, hoje é meu último dia de vida, eu vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu pai, vou ligar para aquela pessoa que eu não declarei os meus sentimentos, enfim, você ia dar um jeito de aproveitar ao máximo aquele dia, porque você saberia que aquele dia era o último da sua vida. Mas Pedro, ele dormia, Pedro babava, Pedro estava amarrado nos pés e nas mãos, dormia, roncava, e os guardas em volta de Pedro falavam: esse cabra é doido, o homem vai ser morto amanhã, e está aí dormindo e babando, igual uma pedra, dá para entender? Ele vai morrer amanhã, e está dormindo aí, roncando, assoviando, despreocupado com nada. O colega dele foi morto já,
E agora ele está aí dormindo, os guardas ficavam assim, misericórdia, eu não estou entendendo nada. O homem já tomou uma surra, está amarrado, está preso, vai morrer amanhã, mas está aí ó, roncando e assoviando. Você consegue entender isso? Eu vou explicar para você o que significa isso. Significa confiança em Deus. Confiança em Deus. Fala com o pastor. Confiança em Deus. Ah, me ameaçaram de morte, veio o problema de lá e de colar, mas eu confio em Deus. Só dorme no Senhor aquele que confia nele. Se fosse outro, estaria desesperado. Homem, chama meu advogado, chama não sei quem, me ajuda, eu vou morrer. Não tem um que faz assim, um palhaço aí? Mas Pedro dormia, ele confiava, porque ele sabia que tinha o maior advogado, como a irmã disse. Então, não se desespere, porque o seu filho está passando por isso, o seu casamento está assim, a sua vida está desse jeito. Confia, coloca na mão de Deus, porque quando você fica desesperado, você fica inquieto, você demonstra inconfiança, você demonstra que você não confia, insegurança, você demonstra que você está inseguro. Eu coloco uma causa na mão do advogado aí todo dia. Ô doutor Zé, o senhor já viu aí meu papel? Aí, não, eu estou vendo, estou resolvendo ainda, eu tenho que fazer todo o negócio aqui. Aí no outro dia, ô doutor Zé, aí como é que está? Então está mostrando que você não confia no trabalho daquela pessoa, que você não confia que ele vai fazer o serviço direito. Se você colocou na mão de Deus, fica despreocupado, ó. Coloquei na mão do Senhor, está na mão dele, ele resolve. Ele vai resolver para mim. Eu posso até cochilar, eu posso até dormir, que representa confiança. Amém, igreja? Não é que eu vou dormir até meio-dia, Deus vai fazer aparecer as minhas contas pagas. Não é assim. É confiar em Deus. E Pedro dormia, né? E o que aconteceu? Vamos ler. Versículo 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz aonde? Na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Está vendo? Quando a pessoa confia em Deus, Deus manda o anjo. Deus faz nas trevas haver luz. Diga glória a Deus. Deus mandou um anjo na prisão e resplandeceu. Embora Pedro não enxergava nada, quando o anjo chegou, Pedro viu tudo. A Bíblia não diz que Pedro ou o guarda foi lá e abriu as algemas. Não. Quando o anjo chegou, as cadeias, as algemas foram despedaçadas, houve libertação. Talvez você está orando, está buscando pelo um familiar, um ente querido, a libertação dele. Se você fizer a sua parte diante de Deus, confiar no Senhor, Deus vai mandar o anjo, e as algemas que prende aquele familiar, aquele ente querido, irão ser despedaçadas. Amém, igreja? Aí continuando, e tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas tua capa e segue-me. Primeira coisa que o anjo falou para ele foi o que? Levanta. Disposição. Levantar e ter disposição. Se levanta. Para de ficar prostrado. Levanta agora.
Toma posição, em outras palavras. Pedro, levanta, ó, toma posição. Toma posição diante da tua casa, mulher. Toma posição diante dos teus filhos. Toma posição diante da situação. Levanta-te. E depois o quê? Calça a sandália. Quando você acorda, qual que é uma das primeiras coisas que você faz quando você vai sair? Ou tu sai descalço, ralando o pé no chão, no asfalto? Tu faz o quê? Tu calça a sandália ou o tênis, porque você sabe, não, eu tenho coisas para resolver, eu vou sair, então eu tenho que me preparar. Então eu coloco a proteção nos pés, eu calço. Você sabe o que significa calçar os pés? É na palavra. Eu vou tomar a posição e vou calçar os meus pés na palavra. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar é a tua palavra. Eu vou tomar a posição e vou me calçar com a palavra. Eu vou me proteger com a palavra. Eu não vou ficar desorientado, não. Eu vou me preparar. O anjo tocou do meu lado. O anjo mandou me levantar. O anjo mandou me calçar. E também mandou me cobrir, não é isso? Olha lá. E disse-lhe, olha lá, lança as costas a tua capa e segue-me. Você tem que seguir a palavra, amém, igreja? Eu tomei posição, agora eu vou colocar a capa, que é a proteção, a autoridade, e eu vou seguir o anjo, o que o anjo está me orientando. Aí diz assim, ó, eita, Deus deu uma direção muito forte, olha aí, diz assim, ó, versículo, continua, né? E o que estava sendo feito pelo anjo, espera aí, deixa eu voltar aqui, pulei parte, e saindo seguia, e não sabia que era real. Pedro ainda estava meio sonolento, estava pensando que tudo era um sonho, o homem estava babando em pé, né? Olha lá, estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, ele pensou que estava sonhando. E quando passaram a primeira e segunda, os guardas, não é isso? Segundo guardas, chegaram à porta de ferro, misericórdia. O anjo fez ele ficar invisível e passar diante dos guardas, e os guardas não viram. E aí ele chegou diante de uma porta de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo, a Bíblia diz que é uma porta de ferro, né? A porta se abriu como? Automaticamente. Que a porta ela vai abrir, não é com a força do braço que você vai abrir as portas. Quem abre a porta é Jesus. É Ele que vai na sua frente, abrindo as portas, e as portas se abrirão automaticamente. Eu não vou precisar abrir com a força do meu braço, eu vou abrir com a minha confiança em Deus. O anjo foi na frente, fez Pedro ficar invisível aos olhos dos soldados, dos inimigos, e a porta de ferro, que era um grande empecilho para se passar, abriu-se automaticamente. Não foi isso? Pedro pensando que era um sonho. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Quer dizer, o povo queria matar ele, né? Mas Deus mandou o anjo, livrou ele. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Meu amigo, seja qual for o problema que você está enfrentando, na sua casa, na sua família, nos seus caminhos, se você perseverar em oração,
tomar posição, se calçar com a palavra do Evangelho, as portas irão se abrir automaticamente na sua vida. Os grilhões vão ser quebrados. Deus vai mandar o anjo. Creia que Deus vai mandar um anjo lá no caminho da tua filha, do teu filho, e portas vão se abrir, amém? Mas tem que haver oração incessante a Deus por parte da igreja. Por isso que é necessário você vir para a igreja orar. Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Guardou aqui? Não vai deixar o inimigo tomar, não? Então vai abrir portas na sua vida. Diga glória a Deus.